Ora bem, então vamos começar por fazer aqui uma breve introdução às bases de dados e perceber um pouco qual é a sua importância e porque é que nós temos aqui uma disciplina, aliás, duas disciplinas a focar este tema. Então, desde que há computadores, tentamos armazenar dados e depois poder manipular esses dados. E uma questão que se coloca é como é que podemos fazer isso. E vamos pensar nos computadores como aquela versão mais básica de um computador ou de um sistema operativo. Ainda não havia base de dados, está bem? Estamos a ver a razão de se terem inventado as bases de dados. Por exemplo, imaginemos que eu queria guardar uma lista de compras. Aliás, se vocês quiserem fazer uma lista de compras, tipicamente vou escrever essa lista num papel, não é? O equivalente a isso, em termos de um programa de computador, seria um ficheiro de texto com a lista das compras. E isso já é útil. Se eu depois um dia mais tarde se eu fizer agora a lista e um dia mais tarde quiser ver o que é que eu tinha nessa lista, vou a esse ficheiro e consigo consultar o que lá está. Ora, acontece que muitas das necessidades que nós temos de armazenar e manipular dados são mais complexas do que uma lista de compras. E vamos então aqui analisar algumas características que nós achamos que é preciso ter para armazenar e manipular esses dados. Então vamos supor o seguinte: vocês estavam num computador, desse ainda não havia base de dados, e necessitavam de fazer um programa, pode ser até de compras. O que é que vocês faziam? Bem, com os conhecimentos até que vocês já têm de disciplinas anteriores, vocês podiam dizer, ok, então a pessoa vai escrevendo os produtos, eu vou guardá-los num ficheiro. E depois, se quiserem consultar os produtos que inseriram, já sabem, vão abrir o ficheiro e vão percorrer o ficheiro linha a linha. É assim que fizeram em C, certo? Agora, nós quando falamos em base de dados, normalmente não estamos a pensar nisso, nesse tal ficheirozinho com as informações em texto. Porquê? Que características é que devemos ter que esse sistema não nos vai fornecer? Pronto, então eu vou-vos mostrar aqui algumas dessas características que nós gostaríamos que tivesse. Começo logo ali pela escalabilidade. O que é a escalabilidade? Tem a ver, ok, eu num ficheiro de texto consigo lá pôr alguma informação, mas se eu quiser mesmo colocar muitíssima informação, e até imagens e vídeos, guardar isso num ficheiro de texto é adequado? Provavelmente não. Agora até já se podem fazer ficheiros muito grandes, mas deixa de ser facilmente comportável o vosso programa que estava a fazer essa consulta, começa a ter dificuldades em gerir se tivermos ali quantidades enormíssimas de dados. Então, se calhar, era bom haver um programa já dedicado que tratasse desses problemas, não é? Senão o vosso programa iria tornar-se complexo, ou seja, vocês queriam gerir isso, tinham que estar aí a programar muita coisa. Olhem ali a segunda, desempenho. Então, aquilo cresceu tanto que a certa altura, uma pesquisa que vocês façam começa a ser muito lenta. Imaginem que iam guardar, para além das compras, os clientes da loja, não é? E queriam pesquisar a Zulmira. Aquilo ali estava lá no fim, não é? Vocês já fizeram a pesquisa sequencial num ficheiro, tinham que percorrer todos os nomes até chegar à Zulmira. Poderia demorar muito tempo. Se calhar se fosse para procurar a Ana, era muito mais rápido. Ora, também não faz sentido eu conseguir pesquisar
umas informações muito rápidas e outras muito lentas. Devia haver uma forma de otimizar isso. E vocês até já falaram em formas de otimizar isso, em algoritmos, em árvores balanceadas, listas, certo? Normalmente é a questão das árvores. De qualquer maneira, se vocês quisessem que o vosso programa tivesse esse desempenho, tinham que implementar aqui mecanismos para tornar aquilo mais rápido. Para já, a vossa programação ia ser mais complicada. Já agora uma pergunta. Que tipo de recurso é que a gente usa se queremos pesquisar rapidamente uma coisa? Pensem num livro. Eu quero encontrar rapidamente uma determinada informação. Eu vou ao índice. Exatamente. Portanto, se eu vou ao índice, o que é o índice em termos aqui dos nossos ficheiros? Era outro ficheiro de índice e que vocês tinham que gerir. E os índices tipicamente estão na tal formato de uma árvore balanceada, numa B-tree, está bem? O que é certo é que vocês teriam que programar tudo isso e isto ia ficando mais complicado. Olhem ali o terceiro problema, que é a concorrência. O que é isso, a concorrência? Concorrência é o acesso concorrencial à mesma informação, ao mesmo recurso. Tipicamente, nós podemos abrir um ficheiro para leitura várias vezes, mesmo numa pasta partilhada. Agora, nos nossos computadores, abrir um ficheiro para escrita por dois processos diferentes é que dá erro. Não sei se vocês experimentaram isso em C. Mas dá erro. Não se conseguem dois processos abrir um ficheiro para escrita e estarem a escrever naquele ficheiro simultaneamente. Ora, se nós pensarmos nas necessidades que nós temos da base de dados, eu posso querer vários utilizadores a escrever concorrencialmente. Por exemplo, posso estar eu e a minha esposa a acrescentar coisas à lista. Certo? E como é que eu consigo isso? Porque o normal, e se vocês pensarem nas aplicações hoje em dia, é isso, temos muita gente a escrever e a ler da mesma fonte de dados. Mas estão a ver que não se consegue abrir o ficheiro, vocês não conseguem abrir o documento do Word, por exemplo, para escrita duas vezes. Aparece lá read only, só para leitura. Está bem? Como é que isso se consegue resolver? Tem que tornar o vosso programa mais complexo. Ele às tantas tem que receber os pedidos todos e depois só ele é que escreve e tem que ver onde é que vai escrever e se não escreve por cima do que aquilo que o outro está a escrever também. Estão a perceber? Um problema que tem que ser resolvido. Mais, consistência. Consistência tem a ver com aquilo que eu estava agora também a falar, que é a consistência dos dados. Querem ver? Eu dou-vos aqui um exemplo. Se vocês estão numa mercearia e vão comprar maçãs, na mercearia há lá 10 maçãs, vocês compram uma, quer dizer que vão subtrair à quantidade total de maçãs que lá há, certo? Se a seguir vem outro cliente, ou se há duas caixas registradoras e há outra que vai comprar 2 maçãs, vai subtrair 2 maçãs às maçãs que lá ficam. Mas na realidade, se estão os dois a fazer essa compra ao mesmo tempo, eu não vou pegar em 10 e tirar uma, e entretanto o outro vai pegar em 10 e tirar 2, um escreve 9 e o outro escreve 8. Estão a perceber? Não é isso, porque na realidade foram vendidas 3 maçãs, devia ficar 7. Porquê? Porque há aqui uma questão da consistência também dos dados, se eu estou a ter esse acesso concorrencial. Outra, e que é difícil, mais uma vez, se serem vocês a programar, meter isso tudo no programa. Né? Outra coisa da consistência também tem a ver com outro tipo de características, que é, por exemplo, garantir que o número de cartão de contribuinte que é único dentro dos clientes, como é que vocês iriam garantir isso? Ou se quando estão a vender
o preço tem que ser sempre superior a 0, ou que a data de nascimento de um cliente tipo, não pode ser de 1732, estão a perceber? Há aqui mais uma data de restrições que ajudam a que os dados sejam consistentes, sejam verdadeiros. Mais uma vez, programar à mão tudo isso é muito complicado. Um aspecto muito importante, que é a segurança. A segurança tem a ver, tipo, não vamos deixar que qualquer funcionário vai lá e altera o valor das faturas depois já terem sido passadas, não é? Senão é uma desgraça. Ou que qualquer um possa aceder aos dados do salário dos outros companheiros. Não, cada um só pode ver alguns dados e outras pessoas, outros funcionários, podem visualizar ou alterar ou inserir outras informações, certo? Dependendo dos papéis, do tipo de função que ele tem dentro da empresa. Como é que se implementa tudo isso? Como é que se garante tudo isso? Se vocês querem guardar uma password, tem que estar encriptada. Como é que conseguem fazer isso tudo? É bom que haja mecanismos que consigam garantir todas estas características. Mais uma vez, se forem vocês a programarem tudo isto de raiz, é muito complicado. Está bem? Recuperação. Ok, isto é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa, não sei quando acontece um problema. Aconteceu um problema, como é que eu consigo recuperar dados? Como é que eu faço backups e recuperação de dados na minha base de dados? Que mecanismos é que eu posso ter? Se pensarmos nos ficheiros, vocês dizem, calma lá, para tudo, eu copio o ficheiro para o outro lado e depois, daqui a amanhã, se houver um problema, eu posso ir ao sítio para onde copiei o ficheiro e voltar a recuperá-lo. Então, mas se vocês pensarem nos serviços que temos aí, nem todos os serviços dá para fechar para se fazer uma cópia de segurança, certo? Isto agora só são 6 horitas aqui a copiar, parem lá um bocado. Não é? Algumas são feitas à noite, mas muitas vezes estas cópias de segurança têm que ser feitas até online, enquanto o sistema está a funcionar. E como é que a gente consegue programar isso? É muito complicado, certo? Estão a perceber? Ok. Mais características importantes. Tenho ali independência. Aqui independência tem a ver com o seguinte. Eu tenho o meu programa a funcionar, os meus dados estão armazenados num sistema Windows. Mas eu agora comprei um servidor Linux e eu queria passar aquilo para Linux. Será que tenho que alterar a minha aplicação toda? Porque o sítio onde eu armazeno os dados, em vez de ser Windows, passou para Linux? Se forem vocês a programar a aplicação desde raiz, às tantas, aquilo estava preparado para aceder àquele disco. Mas o que a gente quer é que isto seja independente. A aplicação está, tem que aceder a qualquer informação, àqueles dados, mas podem estar armazenados neste sistema de ficheiros, ou neste, ou naquele outro, e se houver evolução, eu posso também mudá-los de um sistema para outro. Haver esta independência entre a visualização, aquilo que estamos a ver, e a parte física, aquilo que está a ser o sítio onde estão os ficheiros realmente instalados, está bem? Ou guardados. Depois ainda há aquele outro nível, que é o conceptual, já vamos falar. Mais administração. Certamente vocês estão a imaginar em sistemas complexos que é necessário ter alguém que consiga administrar aquilo, que tenha formas expeditas de conseguir atribuir privilégios de segurança, criar novos objetos, corrigir coisas que não estão bem, detectar problemas. Mais uma vez, se fossem vocês a programar tudo isso, era complicado. E para além disso, aliás, isto desemboca neste novo que é o desenvolvimento, que é serem relativamente fáceis para o desenvolvimento de aplicações. Pensem nisto. Todas estas características, que certamente vocês concordarão que são desejáveis
na maioria dos sistemas que vocês certamente terão que desenvolver. Se sempre que tivessem que desenvolver um programa, tinham que programar esta coisa toda, quer dizer, nem desenvolviam o programa, certo? Só para desenvolver isto, passava o tempo todo. Então digam lá, não dava jeito haver um software que geria todos esses problemas e que vocês depois já usavam? Pronto, então foi para resolver estes problemas que surgiram as bases de dados, está bem? Mas eu acho importante pensarmos sobre isso, que aquilo que estamos a usar tem estas características e nós não estamos a aceder diretamente a fecheiros de texto simples porque pretendemos, queremos ter estas características e mais, queremos saber usá-las bem. E é isso que espero eu aprendamos nesta disciplina. Como poder usufruir destas características que a gente pretende que as bases de dados tenham, está bem? Quando desenvolvermos o nosso sistema. Então, para já, eu tenho aqui uma possível definição de base de dados. Eu tenho um repositório de informação que tem que estar organizado, metódico, seguro e que permite formas eficazes de manutenção e consulta. Isto para já, em termos de base de dados, por exemplo, no caso da Oracle, a base de dados são os ficheiros, onde estão os dados. É mesmo só aquele conjunto de ficheiros. Mas, de qualquer maneira, se aquilo ali está organizado, tem uma estrutura, que até é própria deles, e permite, de facto, que se façam consultas. Mas, para se conseguir isso tudo, é preciso um sistema gestor de base de dados. Que é o quê? É um programa que faz isso. Consegue ir àqueles ficheiros onde estão os dados armazenados, aliás, consegue criar esses ficheiros, consegue lá colocar dados, permite fazer todas aquelas características que nós tivemos a dizer. Atribuir privilégios de segurança, permite a escalabilidade, aquela independência, e vai permitir todas essas características, está bem? Portanto, um sistema gestor de base de dados é um software especificamente desenhado para assistir na manutenção e utilização de grandes quantidades de dados. Está bem? Pronto, vocês sabem que nós aqui vamos usar, se calhar não sabem, que ainda não tinha dito, vamos usar o Oracle, está bem? Há outros que vocês conhecem, MySQL, SQL Server, se calhar esse, SQLite, Postgres, não sei. Nós vamos usar o Oracle, está bem? Já agora, acerca dos 3 níveis de abstração que eu há bocado falei, podemos ver aqui, temos o nível de visualização. Aliás, o nível conceptual é aquilo que vocês aprenderam em engenharia de software, fazer o modelo entidade-relacionamento, certo? Existe uma independência entre o nível conceptual e o nível físico, ou seja, a partir do modelo entidade-relacionamento, nós vamos criar as nossas tabelas, mas as tabelas podem ser criadas num sistema operativo e num sistema de ficheiros, ou noutro, e o nível conceptual não muda por causa disso, certo? É independente. Da mesma forma, temos aqui, ou de uma forma diferente, temos aqui a camada, o nível de visualização, que é, mesmo que eu altere alguma coisa a nível conceptual ou a nível físico, eu não necessito necessariamente alterar a visualização. Vou-vos dar um exemplo só. Imaginem que eu tenho, a nível conceptual, guardado o nome do cliente. Temos um campo que tem o nome do cliente. E no nível de visualização, o que eu quero é o primeiro e o último nome. Portanto, usei umas funções de modo a que chego ao nome, vejo o primeiro nome ou vejo o último nome. Está bem? Mesmo que eu chegue aqui ao nível conceptual e altere aquela tabela e decida, não pá, então vou guardar o primeiro nome num campo e o último nome noutro. Em termos de nível de visualização, pode-se manter na mesma. Estão a perceber? Eu até alterei coisas aqui no nível conceptual,
mas eu consigo, em muitas situações, continuar a ter o mesmo nível de visualização. Tive que alterar umas views, tive que fazer lá umas coisas, alguns procedimentos, mas consigo manter até essa independência. Nós estivemos a abordar ali o nível conceptual e vocês já aprenderam até a fazer isso, no tal modelo de entidade de relacionamento. E isso é feito nesse tal modelo de dados. Estamos a falar de dados, de forma de armazenar dados. Então, o que é esse modelo de dados? É de facto este conjunto de ferramentas conceptuais, para aquele nível conceptual, para descrever os dados, a semântica dos dados e as suas restrições e os seus relacionamentos, certo? Lembram-se disso. Deste modelo de dados, quais são os modelos que vocês conhecem? Certamente falaram do modelo relacional. Conhecem mais algum? Já ouviram falar, não? Eu vou começar aqui por uns que apareceram inicialmente, que era o modelo hierárquico, que era um modelo adequado ao armazenamento de informações precisamente hierárquicas, que deveriam ser os problemas da altura, tinha a ver com a organização de uma empresa, da hierarquia da própria empresa, e então adequavam-se a isso. No entanto, tinham aqui alguns problemas de pesquisa. Eu, se quisesse procurar por departamento, estava aqui departamento 20, eu tenho aqui os funcionários desse departamento, mas se quisesse andar aqui à procura, a partir dando o nome de um funcionário, isto era muito pouco eficiente. E depois também não se relacionavam umas coisas com as outras, e por isso depois este modelo até passou para o modelo de rede, ou seja, depois aquilo ligavam-se uns sítios aos outros. Eu nunca cheguei a trabalhar com estes modelos, mas estes também eram modelos que também tinham uma série de restrições e eram difíceis também de estabelecer limites e restrições aqui usando estes modelos. No entanto, na década de 70, o Dr. Edgar Code apresentou o modelo relacional, que é aquele que vocês conhecem, está bem? E é baseado na matemática, na teoria dos conjuntos. Vocês deram isso aqui no secundário, está bem? Ele escreveu aqui uns artigos e com esse modelo que é muito facilmente entendível, mesmo por pessoas que não sejam experts na matéria. A gente olha para o modelo relacional e consegue facilmente explicar para uma pessoa, mesmo que não seja de informática, consegue ver lá a tabela, consegue ver os nomes dos campos, consegue-se perceber aquilo bem e o relacionamento também. E pronto, e através desse modelo conseguimos garantir aqui um conjunto de características. Para já, a modelação dos dados modelação de dados é fácil. Nós normalizamos o modelo, vocês aprenderam a fazer isso, e conseguimos também otimizar o espaço ocupado e reduzir a redundância ou a duplicação de dados, não é? Conseguimos estas características de independência de armazenamento físico em relação ao modelo lógico, está bem? E tem aqui uma característica também muitíssimo importante, que é uma linguagem para a manipulação de dados, que é a linguagem SQL. Uma nova linguagem. Vocês já sabem algumas linguagens e nesta disciplina vamos aprender esta linguagem. E com estas características todas, este modelo teve um grande sucesso e ainda hoje em dia é muito usado.
é o mais usado, está bem? Ou é dos mais usados. E é muito usado, nomeadamente tem aplicações em que estamos a processar transações e até sistemas de apoio à decisão. Pensarem nisto, isto aqui é uma grande parte das aplicações que temos hoje em dia caem neste tipo. Vocês também já devem ter ouvido falar em modelos orientados a objetos. Pronto, é o passo seguinte, mas que não teve grande adesão, está bem? Aliás, aquilo que agora se está a usar muito já há uns anos para cá é até os modelos não SQL, que são menos estruturados muitas vezes. Ok, então vamos só ver aqui algumas características desta linguagem, que vai ser um dos grandes focos desta disciplina. Pronto, a partir lá das 12 regras do código, foi desenvolvida esta linguagem SQL, inicialmente pela IBM, agora é um standard. E como é que nós podemos comparar esta linguagem com as linguagens que vocês já conhecem? Ora bem, então é assim, vejam que isto é muito interessante. As linguagens de programação que vocês conhecem são linguagens imperativas, ou seja, vocês dizem passo a passo o que querem que o computador faça. Eles vão dizer tudo, aquilo ali não há forma de falha. Pega nesta variável, coloca lá esta informação, ou este dado, depois se o valor da variável for maior que não sei o quê, então faz isto, em caso contrário faz aquilo. Agora faz um ciclo desde o valor 1 até o valor daquela variável a dividir por 2. Né? Faz aqui uma conta, se o resultado dessa conta for não sei quanto, então salta para não sei onde. Mas vocês estão a dizer passo a passo tudo o que o computador tem que fazer, certo? E se calhar para vocês é a única forma de conversar com o computador ou de programar um computador. Mas isto aqui são as tais linguagens imperativas que vocês conhecem, está bem? A linguagem SQL é diferente. É uma linguagem declarativa. Vocês não dizem passo a passo o que é que querem que o computador faça. Vocês dizem o que é que querem. E o computador é que vê como é que vos vai dar aquilo que vocês pediram. Estão a ver? É muito diferente. Aliás, a linguagem SQL, para nativos da língua inglesa, é quase uma linguagem natural. Parece assim uma pessoa esquisita a falar, mas é muito parecido com a linguagem natural. Imaginem na linguagem imperativa, se vocês querem saber o nome do cliente 123, como é que vocês fazem? Ok, então vou ter que abrir o ficheiro, olha lá o que é, tenho que pôr uma variável lá o código do cliente, fazer um ciclo desde o princípio ao fim do ficheiro, ir buscar uma linha, ver se ali é o cliente de 123, se não, passa para a seguinte. Quando encontrar o cliente de 123, pega no nome, guarda numa variável, sai fora do ciclo e mostra o resultado. Pronto. Por exemplo, tinham que fazer esta coisa, certo? Que, às tantas, aquilo que eu disse seria muito mais linhas de código. Na linguagem SQL, o que vocês dizem é, olha, seleciona-me aí o nome da tabela clientes em que o código é 123. Estão a ver? Qual das duas é que vocês acharam que será mais fácil de escrever? A linguagem SQL. Ou que é mais fácil... onde é que vocês acham que pode acontecer um erro mais facilmente? É na imperativa, certo? Naquela confusão toda. Nesta que tem mais ou menos em linguagem natural, uma linguagem declarativa, é mais fácil nós, em princípio, detectarmos ali um erro, está bem? E ainda por cima é um standard, ou seja, aquilo que se aprende
vocês vão aprender aqui aplicando o Oracle, depois podem usar aplicando a qualquer outro sistema gestor de base de dados. Está bem? E também, mesmo quando eu estive agora aqui a fazer a comparação das duas linguagens, na primeira eu tinha que dizer exatamente onde é que está o fecheiro que eu quero ir buscar e tenho que abrir o fecheiro, esta coisa toda. Na outra só disse, é na tabela de escolhidos. Onde ela está armazenada não interessa. Porquê? Já temos a base de dados, o tal sistema gestor da base de dados a gerir isso, a tal independência física que temos. Sei lá, onde é que está, se está até em vários discos, se está em vários ficheiros, se está aqui, se está noutro sítio qualquer, está bem? Ok, a linguagem SQL é composta por 16 comandos, está bem? Então vamos só passar por eles e vamos começar aqui por uns. Temos aqui, os comandos até estão divididos em 4 tipos. Um deles é chamado Data Manipulation Language, que é a linguagem de manipulação de dados. É onde vamos gastar a maior parte do tempo. O que é que se pode fazer com esta linguagem de manipulação de dados? O tal DML, Data Manipulation Language. Vamos fazer select, que é ir buscar informações à base de dados, insert, inserir valores na base de dados, update, alterar valores na base de dados e delete, que é eliminar valores da base de dados. E depois também temos o merge, que é eu quando faço um insert posso fazer um update ou um insert, mas nós nem falamos, está bem? Ok, é a Data Manipulation Language. Onde vamos perder claramente a quase totalidade do tempo vai ser neste único comando, no select. Ir buscar dados, está bem? Depois temos aqui outra linguagem que é Data Definition Language. São os comandos para a definição de dados. E o que é que temos aqui? Criar tabelas, por exemplo, ou criar utilizadores, alterar essas tabelas, eliminar essas tabelas, mudar o nome. O truncate é eliminar registros lá de uma maneira especial, nós vamos falar sobre isto, ou colocar um comentário nas tabelas. Claramente estes 3, criar, alterar e drop, na realidade nós vamos trabalhar mais com o criar e o drop. Portanto, é para criar objetos da base de dados. Há vários tipos de objetos. Nós vamos criar tabelas, até vamos criar procedimentos e funções. Eu vou ter que criar utilizadores, está bem? É Data Definition Language. Linguagem de definição de dados. Depois temos aqui outra que é Data Control Language, DCL. Tem a ver com segurança. Garante. Eu atribuo privilégios, eu revogo esses privilégios. Está bem? Na realidade, nós vamos ver que temos privilégios e temos roles, e vamos ver o que é uma coisa e outra. Mas tem a ver com isso, com segurança. E depois aqui uma outra coisa que é Transaction Control Language, que nós também vamos falar nesta disciplina, que é a manipulação de transações. Tem commit, que confirma uma transação, eu digo já, depois nós vamos voltar a isso, é duas operações de escrita na base de dados que têm que ser feitas como se fossem uma única operação. Temos o commit, rollback que é anular e save point que é guardar um ponteiro lá no meio para depois fazer rollback só até esse save point. Mas nós vamos ver isso lá mais à frente, está bem? O que é que interessa aqui? Como isto é uma linguagem muito poderosa e declarativa, o que acontece é que nós conseguimos avançar muito na sua utilização. Porque se, mais uma vez, voltando àquela situação inicial, se vocês tivessem que programar tudo isso em C, então nem falávamos em nada disso, não é? Era ter um programa mais ou menos a funcionar, a fazer ali o mínimo dos mínimos e já ficávamos todos contentes.
Aqui não, temos toda esta camada de software por baixo que faz toda esta gestão dos dados e que nos permite depois usá-los e explorá-los da melhor maneira. Ok, pronto. Eu agora a seguir a isto tenho aqui algumas informações sobre bases de dados comerciais e livres. De facto, nós usamos o Oracle. Tem tipicamente cerca de 50% de cota de mercado das bases de dados comerciais, ou seja, todas as outras juntas contam pelos outros 50%, e portanto daqui pode-se ver porque é que nós abordamos esta base de dados nesta disciplina. Aliás, a estratégia também é, se nós falarmos numa base de dados que é mais completa, que é a líder de mercado, depois vocês, no vosso percurso profissional, tiverem que trabalhar com outra, em princípio será mais simples, em princípio vocês vão se adaptar mais facilmente do que se fosse ao contrário, está bem? Embora haja aqui um standard que vamos ver que é comum às várias bases de dados. Temos Oracle, temos Sybase, que foi a partir do qual veio o SQL Server da Microsoft, vocês se calhar também já ouviram falar, Informix, já foi, já teve uma importância muito grande. O DB2, que era da IBM para servidores, a gente às vezes ainda vê nos bancos. Quando vocês veem alguém no banco trabalhar, depois vê um ecrã preto, então, muitas vezes aquilo ali é um emulador, uma consola para o DB2, desculpem. O SQL Server da Microsoft, muito popular. Pronto, eu aqui tenho valores já muito antigos, mas mesmo mais recentes mostram valores semelhantes da cota de mercado da Oracle em relação aos outros. Entretanto, já houve aqui umas mudançazinhas de uns para os outros. E depois temos base de dados livres, como falei aqui, o PostgreSQL, que foi primeiro aqui feito numa Universidade de Berkeley, se não estou em erro. Entretanto, isto foi adquirido pela Oracle, portanto faz parte da Oracle. É interessante porque acaba por ter muitas semelhanças de facto com o Oracle, até como nos procedimentos, e usa PLSQL ou algo parecido. MySQL, vocês todos, creio eu, já devem ter ouvido falar, e que agora também é da Oracle, certo? Foi comprado. O MySQL foi comprado pela Sun, a Oracle comprou a Sun, portanto, faz parte da Oracle. SQLite, já ouviram falar no SQLite? É uma base de dados tipicamente para sistemas embebidos e que eles dizem que é a base de dados mais disseminada no mundo, porque qualquer coisa tem uma base de dados SQLite. Isto, por acaso, não sei se já tem, se ainda tem, mas tinha. Às vezes, sensores, leitores MP3, os browsers de internet, muitos deles guardam as informações numa base de dados SQLite. Tá bem? Pronto, e aquilo ali acaba por ser uma coisa. Ainda aqui pus a JavaDB, que era o Derby, era uma base de dados, e isto ainda há, agora acho que já mudou de nome, que é 100% Java. Se querem fazer uma coisa em Java, é 100% Java. Presumo que seja agora da Oracle, porque a Oracle comprou a Sun, que tinha a Java. E temos aqui o Oracle, agora é o 18C Express Edition, que é uma versão do Oracle que é gratuita. E é gratuita mesmo para projetos comerciais. Está bem? Ou seja, embora vocês estejam aqui a trabalhar numa base de dados que é comercial, o nosso Oracle que temos instalado é uma versão Enterprise Edition, mas vocês podem desenvolver software no Oracle Express Edition, que tem... Qual é a vantagem disso? Ok, estão a trabalhar numa base de dados que é líder de mercado e podem estar a trabalhar a nível comercial com algumas restrições. Eu tenho aqui para o Oracle 11, não atualizei para
para o 18. Mas o que é que ele dizia? Portanto, mesmo que podia ser instalada numa base de dados, uma máquina com qualquer tamanho e qualquer número de CPUs, mas a base de dados em si só iria usar um dos CPUs. E só permitia armazenar até 4 GB de dados. E só permitia usar até 1 GB de memória. Eu não sei, estes valores provavelmente já são atualizados, porque isto era para o 11 e agora estamos na 18, está bem? Mas se pensarmos nisso, quer dizer, para muitas pequenas e médias empresas, estas restrições eram perfeitamente viáveis. E depois a ideia é, ok, se a empresa crescer muito, então eu migro do Express Edition para o Enterprise Edition e a minha base de dados já está, é só fazer uma migração, não tenho que alterar muita coisa no meu sistema, está bem? Ok, pronto. E é isso. Agora será que eu consigo?